Quando o assunto é futebol brasileiro, existe um nome que atravessa gerações. Um atacante que não precisava correr o campo inteiro para decidir uma partida. Bastava um toque, um movimento, um segundo de espaço. Hoje, você vai conhecer a trajetória de Romário. Do garoto humilde das ruas do Rio de Janeiro, até se transformar em um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Porque Romário não foi apenas um jogador. Ele foi um fenômeno. E fica até o final desse vídeo, porque a história dele é marcada por gols históricos, títulos gigantescos, polêmicas, superação e um legado que mudou o futebol brasileiro para sempre. Tudo começou em uma comunidade humilde do Rio de Janeiro. Enquanto muitas crianças sonhavam em sair da pobreza, Romário já sonhava em fazer gols. Baixinho, magro e desacreditado por muitos, ninguém imaginava que aquele garoto se tornaria uma lenda mundial. Mas havia algo diferente nele. A frieza, a confiança e, principalmente, a fome de vencer. Romário começou sua trajetória nas categorias de base do Vasco da Gama. E desde cedo, uma coisa chamou a atenção. Ele fazia gols como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Enquanto outros atacantes precisavam de várias chances, Romário precisava de apenas uma. E não demorou para explodir no futebol profissional. No Vasco, o baixinho rapidamente virou o terror dos goleiros. Dribles curtos, arrancadas rápidas e finalizações mortais. A torcida já sabia. Quando Romário pegava na bola dentro da área, era quase impossível errar. E o Brasil começava a conhecer um atacante diferente de tudo que já tinha aparecido. Mas o talento de Romário era grande demais para ficar apenas no Brasil. Logo, ele foi para a Europa defender o PSV Eindhoven, da Holanda. E foi lá que o mundo começou a entender quem era Romário. Na Europa, ele destruiu defesas, empilhou gols e virou ídolo rapidamente. Os números eram absurdos. Temporada após temporada, gol atrás de gol. Os zagueiros europeus tentavam parar Romário de todas as formas. Mas ele sempre encontrava um jeito de decidir. Parecia impossível marcar aquele atacante. E então chegou o momento que mudou sua carreira para sempre. Romário assinou com o gigante FC Barcelona. Treinado por Johan Cruyff, ele passou a fazer parte do famoso Dream Team do Barcelona. E ali, Romário viveu um dos melhores momentos da carreira. Os estádios paravam para assistir ao brasileiro. Dribles desconcertantes, gols humilhantes, atuações históricas. Teve jogo em que ele simplesmente acabou com o adversário sozinho. O mundo inteiro começava a dizer: Romário era o melhor atacante do planeta. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao ano de 1994. Aquele foi o ano em que Romário entrou para a eternidade. Na 1994 FIFA World Cup, o Brasil carregava um peso enorme. Já fazia 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. A pressão era gigantesca. E foi nesse cenário que Romário apareceu como o grande herói nacional. Cada jogo parecia uma batalha. E Romário decidia. Com gols importantes, assistências e atuações históricas, ele carregou a seleção brasileira rumo ao tetracampeonato. Ao lado de Bebeto, formou uma das duplas mais lendárias da história das Copas. O Brasil inteiro parava para assistir aquele camisa 11. E quando a seleção levantou a taça, Romário se tornou imortal. Naquele momento, nascia oficialmente o rei da grande área. Depois da Copa, Romário virou uma celebridade mundial. Passou por clubes gigantes, voltou ao Brasil, brilhou novamente no Vasco, jogou pelo Flamengo e também pelo Fluminense. Por onde passava, os gols continuavam acontecendo. Mesmo com a idade avançando, Romário mantinha algo raro no futebol: o instinto mortal. Ele não precisava tocar muitas vezes na bola. Quando surgia a oportunidade, era a caixa.
Mas sua carreira também foi marcada por polêmicas. Romário nunca teve medo de falar o que pensava. Brigava, discutia, provocava adversários e vivia do seu próprio jeito. Só que até isso ajudou a construir sua personalidade única. O baixinho era autêntico, sem personagem, sem máscara. E talvez seja exatamente isso que fez tanta gente admirar Romário dentro e fora dos gramados. Os anos passaram, mas os gols nunca pararam. Romário chegou à marca histórica de mais de 1000 gols na carreira, algo que virou motivo de debate no futebol mundial, mas que mostrou a dimensão absurda do atacante. E mesmo perto da aposentadoria, ele ainda encantava torcedores. Até que chegou o momento mais difícil: o adeus aos gramados. Depois de décadas aterrorizando goleiros, Romário decidiu encerrar sua trajetória como jogador profissional. E o futebol sentiu. Porque jogadores aparecem todos os anos, mas gênios são raros. Romário deixou muito mais do que gols. Deixou lembranças, jogadas eternas, momentos históricos e, principalmente, inspiração para gerações. Hoje, quando alguém pergunta quem foi um dos maiores atacantes da história do futebol, o nome de Romário sempre estará presente. Porque o baixinho não dependia de força, não dependia de velocidade absurda, nem de jogadas bonitas o tempo inteiro. Ele dependia de algo muito mais raro: o dom de fazer gols. E talvez nunca mais exista outro atacante exatamente como Romário. Porque lendas não nascem toda hora. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para saber mais sobre histórias de futebol. Canal Futeplay, aqui tem história.